Pessoal, como é que vocês estão? Trazendo um vídeo diferente aqui pro canal, falando de Assassin's Creed Shadows, que deu vontade e a motivação principal, né, de fazer esse formatinho, só falando mesmo, é tempo. Tempo pra editar, então vou. E eu tava vendo esses dias um vídeo ali da Central, acompanho eles bastante, né, ali da Central, que eu não sei o nome deles, desculpe. Eles estavam falando de Assassin's Creed Shadows, trazendo alguns fatos, né? Fato que o jogo foi mal, o jogo vendeu mal, o jogo está com um número muito baixo de jogadores e uma quantidade enorme de reclamações, né? Claro, não vindo do pessoal da Central, mas o jogo em si tem várias críticas, várias reclamações. E eu trouxe esse vídeo aqui para a gente falar um pouco dessas críticas, um pouco dessas reclamações, tá? Porque vários vídeos de review que eu vi, não tinha nenhum review recente, era um review o jogo saiu. Então, 8, 9 meses atrás, tá? A maioria dos vídeos que você acha por aí sobre Assassin's Creed de avaliações, análises, né? É do lançamento. A gente sabe também que ano saiu bastante jogo, então os reviewers estão bem ocupados, trabalhando demais. Eu não lembro ter visto, tá? Tem nenhum review recente sobre Assassin's Creed Shadows. E eu vim trazer aqui minha opinião, minha review, minha análise baseada as críticas que o jogo recebeu. Tá? Tem algumas críticas que não concordo, tem algumas críticas que eu entendo porque elas existem, mas eu também entendo o lado da Ubisoft por ter colocado no jogo. Eu vou aqui trazer, então, a crítica e dar uma opinião em cima dessa crítica. Beleza? Algumas considerações, eu joguei o jogo do início ao fim no modo pesadelo, no modo Nightmare. E pelo que eu pesquisei, é um modo novo também. E eu joguei a partir de novembro de 2025. E na data de gravação desse vídeo, dia 6 de dezembro. Então já saiu a atualização do Shingeki no Kyojin, já saiu a atualização do modo pesadelo, que até então acredito que tinha, tá? Pelo que eu vi, o modo pesadelo é um modo novo. Então a minha experiência vai ser baseada nesse modo. Eu escolhi esse modo para vai me render mais tempo de jogo, por assim dizer. Gosto de jogar RPG sempre nos modos mais difíceis para eu sentir o progresso do jogo. Beleza. Primeira crítica. O jogo é mal otimizado e com quedas constantes de FPS. Vou deixar aqui na tela o hardware que eu uso para comentar um pouco sobre isso. Se a gente está falando de otimização de jogos, FPS, coisas do tipo, se a gente estiver considerando o lançamento, isso pode ser uma crítica um pouco falha, porque a gente está falando do lançamento do jogo. Para a gente lembrar de Cyberpunk 2077. Como é que esse jogo era um lançamento? É ridículo. É o pior lançamento de qualquer jogo da história. Nem Mario Number 9 foi pior que Cyberpunk no lançamento. Então o lançamento do Cyberpunk foi horroroso. Por conta de otimização, de bugs. Então se a gente estiver avaliando um jogo no lançamento, eu não acho muito válido a gente avaliar otimização e dar um veredito final. Esse jogo é ruim porque ele é mal otimizado. Esse jogo é ruim porque tem queda de FPS. Quando a gente está falando do lançamento. Né? No lançamento o jogo está mal otimizado. Pessoal, está mal otimizado. Tá? Vamos ver se com novos patches, novas atualizações, o jogo melhora a situação. Certo? E no período que eu comecei a jogar, até agora, eu não tive muitos problemas. Problema de travamento, de queda de FPS, eu não tive nenhum. De crashes, eu tive 4 crashes. Inclusive, 3 desses foi no mesmo dia. Que era de um erro lá do DirectX 12. Um erro bem específico, na verdade. Até vou copiar ele aqui. Olha aqui, ó. Erro aqui, ó. Erro. Se você Reddit, vai ter bastante coisa falando sobre esse erro. Ficar preso com o personagem travado, né? Porque eu tentei escalar num negócio que escorrega, fiquei
ficando preso numa árvore, tinha que usar Fast Travel pra sair, então foi uma vez. Ficar com o personagem preso, ó, em algum momento eu consegui sair, não precisei usar Fast Travel, foi 2 vezes. Foi 4 crashes. Aí teve um bug lá num boss e você não consegue matar ele furtivamente. O jogo te força a lutar com ele no modo de combate. E eu tentava fugir pra entrar no modo furtivo, porque o boss era muito forte e eu era muito fraco, eu tava de final aí, né? E cada vez que eu entrava no modo furtivo, ele automaticamente voltava pro modo de combate. Daí chegou uma hora que ele ficou aquele feitinho dela, sabe? Quando você alterna entre os modos, ficou tipo bem rápido assim, entrando e saindo do modo furtivo. E aquele boss era impossível matar no modo furtivo. Aí glitch visual só tive tipo, uma percepção bem alta. Foi quando eu fui dar um pulo, usar o arpel. A Naue acabou usando o arpel meio na diagonal, assim, dela bugou no chão e subiu. E depois foram 5, 6 vezes alguns personagens travados ali, que você usa a águia, o personagem ele tá completamente travado ali, ou repetindo a ação. E se houve mais glitch visual, eu não vi. Tá? Então, foram poucos problemas que eu encontrei nesse jogo. Por que eu coloquei meu hardware aqui? Porque o hardware manda muito na hora que você está jogando. Não só por questão de desempenho do jogo, né? Do jogo estar rodando melhor ou pior na sua máquina, mas também por questão de conjunto. Então, o jogo vai rodar melhor talvez numa Nvidia, ou vai rodar melhor numa AMD, ou vai rodar melhor numa Intel. Talvez rode melhor se você ligar o Ray Tracing, talvez rode melhor se você não ligar. Talvez o seu hardware use uma fonte não tão boa, aí o gerenciamento de energia dentro dos componentes não é tão bom. Também vai depender da versão do seu Windows. Tá? Uma outra coisa que eu não botei aqui. Aqui rápido. Aqui o meu microfone falhou de vez. Então eu coloquei em Quad HD, Ray Tracing no médio, DLSS, Frame Generation e detalhamento gráfico tudo no Ultra. Tá? Então estou colando aí o meu hardware. E também eu vou falar um pouquinho do controle que eu usei, que foi o 8-bit do Ultimate 2. Okay? Aquele que saiu não faz muito tempo, com tecnologia TMR e tal. Ele funciona super bem para esse jogo. Nunca usei um controle Raw Effect, então eu não sei dizer sobre o input lag dele, tá? Aí tem até uma fitinha que eu botei em cima do LED branco dele que não dá para desligar. E é um controle muito bom. Ele tem ali o TMR, então a resposta melhor do que gatilhos Hall Effect. Então não senti input lag, tá? O personagem desvia na hora que tem que desviar, então eu tô ali no meio do combo, vou levar um dano, eu consigo desviar, porque eu sou muito ruim de defender, sou muito ruim de parry. Então o jogo rodou super bem, rodou super liso pra mim, tá? Então, se o jogo tinha má otimização, isso foi resolvido. Se o jogo tinha queda de FPS, isso foi resolvido. E se para você isso ainda está acontecendo, aí a gente entra na questão do hardware, do conjunto que você tem, e pode não ser acertado para este jogo. Okay? Você pode estar tendo esse problema aí com uma 5090, por exemplo. Mas talvez o seu hardware não esteja 100% acertado para esse jogo, tá? Meu hardware tá aí na tela. E até então ele tá acertado para esse jogo, certo? E a versão do Windows é a última que teve agora entre novembro e dezembro. E o Windows 11 no caso. Próxima crítica. Yasuke nunca foi samurai. E como assim um cara negro? Bom, eu dei uma pesquisada. O Yasuke, de fato, ele existiu. Ele era um cara negro e lutou ao lado de Oda Nobunaga. Beleza. Até aí tudo certo. Só que algumas pessoas estavam discutindo sobre se ele era um samurai de fato ou não. Né? E parece que tem alguns requisitos para você caracterizar um samurai. Que é não só ser conhecido, por assim dizer, mas ter uma casa, espada, receber propriedades e coisas do tipo. Pelo que eu pesquisei, o Yasuke recebeu o título diretamente do Naga, uma casa, uma espada e um estipêndio, que seria tipo uma remuneração, um saláriozinho.
E pelo que eu entendi do contexto do jogo, assim, dentro do jogo, ele era um samurai. Por quê? Porque assim, você imagina que você é uma pessoa normal lá dos tempos. Lá da época, lá do Japão feudal, né? Você olha ali e vê um cara com armadura, cavalgando. O cara é vestido como um samurai. O cara parece um samurai. E um outro chama ele de samurai. Ele é o quê? Ele é um samurai. Não precisa ter uma carteirinha pra dizer eu sou um samurai. Então, no contexto do jogo, para as pessoas que viviam ali, ele era um samurai, certo? Então ele lutava ao lado de Oda Nobunaga como um samurai. Então ele era um samurai dentro do jogo. Independente se ele tinha todas as características de um samurai ou não, certo? E pelo que eu pesquisei, muita gente defende que ele é um samurai, no sentido histórico, nos especialistas. Muita gente defende que ele era um outro guerreiro, que ele não era um samurai de fato, mas ele era um guerreiro. Mas, para as pessoas ali, ele era um samurai. Tá? Então, eu não vejo um problema dele ter sido um samurai. Essa questão do Yasuke ser um cara negro, tá tudo certo. Ele existiu. De fato, existem outras obras que representam ele. Então, não tem problema. Mas daí surgiu outro problema, né? Mas por que o Yasuke? Por que ele? Ele não foi relevante para a história do Japão. E para Assassin's Creed eu acho que isso encaixa. Porque, ó, historicamente ele não foi relevante o suficiente para mudar o curso da história. Então a relevância dele ali no Japão foi de 1579 a 1582. Foi só isso. Eu estou usando uma colinha aqui, tá? É só isso a relevância dele. Mas pense, ele serviu tão pouco tempo ali, né? Mas ele ficou conhecido. Todo mundo conhece. Yasuke é o samurai negro. Ou Yasuke é o guerreiro negro. Yasuke é o cara negro Yoda. Entendeu? Todo mundo conhece. E daí, olha que como fica legal. Porque ele serviu pouco tempo, mas todo mundo conhece. Aí você entra naquela, pô, o que será que aconteceu com esse maluco? O que aconteceu com ele? Depois, ele serviu tão pouco tempo, mas todo mundo conhece. O que aconteceu com ele? Aí que entra a parte da história de Assassin's Creed, do grupinho secreto. Certo? Porque daí ninguém conhece esse grupinho secreto, ninguém sabe desse grupinho secreto, e as ações deles não são conhecidas por ninguém. Um exemplo disso, que é mencionado dentro do próprio Assassin's Creed Shadows, é que ninguém sabia como que a família Borgia tinha sido destruída. Que foi por Ezio Auditore e Assassin's Creed 2. E Assassin's Creed Brotherhood, certo? Então, ninguém sabe como que a família Borgia foi destruída. Ninguém sabe que foi por um grupo de assassinos. Eles foram destruídos por alguém. E é isso. Essa é a história para as pessoas normais do universo de Assassin's Creed. Tudo no segredinho. Então eu acho que se encaixa. Porque eu acho que já tinha uma fama, certo? E já era meio lenda. E daí o que aconteceu com ele? Entrou no grupinho secreto ali de Assassin's Creed. Daí a gente tem o Samurai Lendário. Certo? Serviu pouco, é conhecido até hoje. É uma lenda. Samurai Lendário. Então acho que tá tudo certo. E daí a gente entra na parte do jogo ter furos históricos. E parece que isso foi um problema para as pessoas. Só que quando que Assassin's Creed não tem? Por exemplo, na hora que eu vi essa crítica, eu pensei: caraca, eu não lembro de ter aprendido na catequese que o Papa quase foi morto durante uma missa. Só que ele não foi morto porque ele tinha um cajado mágico. De novo, família Borgia, Rodrigo Borgia em Assassin's Creed 2. Lembra lá? Na última missão? Você vai lá, entra na igreja, ele tá na missa, você fica lá na ripazinha lá, tu pula, dá na cara dele, aí vem a cutscene que ele se defende com um cajado mágico e daí vem a luta final com ele.
Isso aí não é historicamente exato, né? E na história também não fala que um cara encapuzado jogou chá pra fora do barco. Então, Assassin's Creed já não é muito exato historicamente. E convenhamos, né? Convenhamos aqui. Se alguma coisa na sua vida dependesse de aprender a história de qualquer país, eu tenho certeza que não é Assassin's Creed que você vai jogar pra tentar aprender, cara. Tu vai ter um embasamento melhor, tu vai atrás de estudos melhores. Você não vai jogar Assassin's Creed. Pô, cara, vai cair no Enem a história do Japão feudal. Deixa eu jogar um Assassin's Creed Shadows aqui. Pô, cara, fui mal no Enem porque Assassin's Creed Shadows não é historicamente exato. Cara, acho que não se encaixa isso daí. Assassin's Creed é um jogo fantasioso. Pode ter uma referência ou outra histórica ali. Talvez no marketing eles falem muito, nossa, esse jogo é historicamente exato, mas não lembro de ter visto que o jogo é historicamente exato. Mas a história que eles contam ali é boa. E tem várias verdades nessa história. Tá? A história que eles contam dentro do Assassin's Creed tem várias verdades. Aí a gente entra na próxima. E, na época em que o jogo deveria se passar, ali 1500 e quebradinho, né? Não existia ISIS. Aí a gente entra junto com o Yask Negro, entra a parte da homossexualidade, que para muitos é apenas lacração. E de fato, é porque os acionistas mandam, tem que fazer. Né, Ibuki? Aqui nessa parte eu acabei esquecendo de falar, mas qualquer diálogo homossexual, gay dentro do jogo é completamente opcional. Você não vai ter acesso a nenhum tipo de diálogo, entre aspas, estranho, caso você não queira, ok? Tudo completamente opcional. Vamos continuar o vídeo. Mas, falar que não existia homossexualidade no tempo do Japão feudal também não é muito exato. Por quê? Porque a Bíblia já menciona relações homoafetivas antes de Cristo, lá nos livros de Levítico, Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Inclusive, essas duas passagens bíblicas, né, elas foram achadas nos rolos do Mar Morto, que são datados de 400 antes de Cristo até 68 depois de Cristo. Então, mesmo que você não acredite na Bíblia, os rolos do Mar Morto, que falam de relações homossexuais, homoafetivas, são datados antes de Cristo pelos especialistas. Então, antes de Cristo, há mais de 2025 anos atrás, já era a realidade o homossexualismo. Já era a realidade essa gaysice, que você chama. Então, sempre existiu. Só que, só de uns tempos pra cá, que se tornou público. Certo? Até então isso era visto mais como um tabu, um negócio mais escondido, um negócio mais secreto. Hoje tá mais normal. Mas, agora, no jogo, isso é normal? Não. Por quê? Porque em nenhum momento do jogo de Assassin's Creed Shadows você vê que qualquer interação sexual foge dos personagens que estão ali diretamente envolvidos. Você não vê nenhum anúncio público, você não vê nada relacionado a isso que foge do grupinho ali, certo? Que foge do Yasuke, que foge da Naui. É só ali. É só, por exemplo, Naui e a pessoa. Yasuke e a pessoa. Não é algo público, é algo escondido, é um segredo, é secreto. E você tá jogando com o protagonista. Então você vai saber da história dele, é óbvio. Mas as pessoas em volta desse personagem dentro do jogo sabem? Não. Se sabem, é só do grupinho secreto da Naui. A Kakushiba Iki. Então é secreto. E outra. Eu tinha esquecido de mencionar, mas ainda bem que eu tenho a colinha, que no Japão feudal daquela época, a homossexualidade era institucionalizada na classe guerreira através do Shudo.
uma prática socialmente aceita entre samurais que servia como um rito de passagem, um reforço da lealdade entre mestre e aprendiz. Portanto, usando esse termo, é historicamente coerente e segue a regra que, no universo de Assassin's Creed, o que é secreto tem liberdade para existir. Algo muito parecido também tinha aquelas histórias, né, de Alexandre o Grande, que tinha aquela questão da relação com o mestre, né, a passagem de conhecimento através de coisas, né? Então, existia, sempre existiu. Homossexualidade não é de hoje. Está mais comum, está mais conhecido, mas não é de hoje. Isso sempre existiu, ok? A parte do personagem não binário. A parte dele em si ser não binário, não vejo o problema. O maior problema foi no. É que assim, eu joguei com legenda em português, áudio em inglês, né? E eu não sei como é que é em japonês a questão do eludelo que foram colocado pro Ibuki. Lá quando você vai ver as informações de ilhado do Ibuki, fala lá Esu Ronin, alguma coisa. Mas é aquilo, o acionista manda, o software tem que fazer. E tá assim, a sociedade tá assim. Vocês sabem. Vocês sabem. E se você mandar ele ou ela pra qualquer pessoa, a pessoa pode simplesmente falar que você não tem direito de rotular ela e é isso. O problema é seu. Fazer o quê? Esse realmente eu acho zoado, acho tosco. Não, eu não gostei também disso daí, mas não é algo que vai atrapalhar minha experiência. Pô, um personagem, cara. Hogwarts Legacy teve também, ninguém se importou. E é isso, dane-se. Próxima crítica. O jogo é grande demais, muito massivo. Cara, isso é pessoal, não tem o que fazer. Mas vamos falar um pouquinho das pessoas que pensam assim, certo? Muitos que falam isso, né, trabalham com games. Então ele precisa lançar logo a review, precisa avançar rápido na história. Se o cara tá fazendo live, ele não pode explorar, ele não tem liberdade para fazer o que ele quer, porque ele está numa live, ele está trabalhando. Certo? Ele tá fazendo uma review, ele está trabalhando. Ele precisa estar em dia. O jogo lança, a review dele tem que lançar. Se ele faz uma live, ele tem que encerrar a história do jogo ali na live antes do próximo lançamento, porque daí ele vai ter outra live para fazer. Então esses caras não têm tempo para jogar jogo grande. E como isso é trabalho deles, mexe diretamente com o ganho dessa pessoa, eu acho que essa pessoa ela acaba ficando cansada, acaba ficando irritada de jogos grandes. Porque ela tem que fazer muita review, joga muita coisa o tempo todo. Então ela se cansa de fazer. De jogar jogo grande, assim, de dedicar um tempo assim, pô, 100 horas pra um Assassin's Creed Shadows. 100 horas, assim, baixo, tá? Se zerar, ele vai um bom tempo, principalmente se você for fazer tudo, porque Assassin's Creed Shadows tem bastante coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. E se você tem que terminar o jogo da vez, infelizmente você não vai aproveitar. A gente também. É mais um outro problema que está acontecendo na sociedade no geral, é o consumo rápido, é o fast food de entretenimento, né? Então, TikTok, shorts de YouTube, então a gente tá se acostumando a ver coisas de 1, 2 minutos, a nossa atenção ela vai muito rápido, ela vai e vem muito rápido. Então, quem está acostumado com esse fast food, esse consumo rápido de entretenimento, ela não consegue se prender muito no jogo, certo? Talvez essas pessoas, né, eu conheço alguns amigos que eles escutam música durante o jogo. Então o cara vai jogar, ele deixa o jogo no mudo e coloca música. Teve até alguns jogos que tinham esse recurso habilitado dentro do jogo. Você podia colocar uma playlist lá nos arquivos dentro do jogo, lá numa pasta do jogo, para ouvir essas músicas enquanto você joga. Muita gente preza por isso. Só que daí acho que acaba com a imersão, sabe? Porque você só tá jogando ali, você não tá imersivo, você não tá dentro da história. Porque pô, você tá ouvindo um metalzão ali
no momento de stealth com a nave. Não combina. Combina. Eu acho que as músicas desse jogo são muito bem acertadas. Mas isso mostra que a pessoa já não tá engajada com o jogo, sabe? E a gente também tem pessoas que têm muita condição de comprar jogo. Tem um poder aquisitivo muito alto para jogos. Então compra jogo o tempo todo. E daí essa pessoa não vai jogar. Tem muita coisa para ela jogar, ela não vai se perder muitas horas num jogo ali, porque ela já vai ver outro, já vai ver review do jogo, vai achar legal, já vai comprar, já vai jogar. É o tal do tenho 10 jogos, não zerei nenhum. Né? Então essa pessoa também não vai dedicar tempo num jogo grande, ela vai querer consumir rápido. Porque ela tem um poder de compra maior. E esse ano tivemos muitos lançamentos, né? Inclusive, há 2 dias atrás, no dia 4, tivemos o Metroid Prime 4. Então, se alguém tem Nintendo Switch, já tá consumindo esse conteúdo. É muito fã de Metroid, já tá consumindo esse conteúdo. Né? Já deixaria de jogar Assassin's Creed, por exemplo. Comprou na Black de novembro, saiu o Metroid, acabou. Acabou Assassin's Creed. Por quê? Porque eu vou jogar Metroid. Porque a pessoa comprou Metroid, porque ela gosta de Metroid. Entendeu? Ah, ela gosta mais de Metroid do que Assassin's Creed? Não necessariamente. Mas ele jogou o que tinha que jogar ali de Assassin's Creed na cabeça dela. Ou seja, ele foi ali, fez algumas missões, aí foi pro Metroid. Né? E também a gente fala de pessoa que tá cansado de Assassin's Creed. Tá cansado da série. Jogou todos os Assassin's Creed, que sai mais Assassin's Creed do que celular novo. E a pessoa tá cansada, então ela quer ver a história daquele Assassin's Creed ali, bora pro próximo Assassin's Creed, e é isso. Certo? Então eu acho que esse tipo de pessoas, as pessoas com essas características, que não são poucas, vão achar o jogo chato, vão achar um jogo massivo, muito grande. E daí a gente entra na próxima crítica, que é, além de ser grande, o jogo é repetitivo. Então a gente tem o problema do jogo grande e a gente tem o problema do jogo repetitivo. Né? E eu vi muitos reviews falando que, todo castelo é a mesma coisa, toda missão é a mesma coisa, vai lá e mate um cara. Qual é a graça nisso? Eu acho que o modo Nightmare resolveu isso. Porque eu não joguei em outro modo, tá? Só joguei no Nightmare. Porque no modo Nightmare, você não pode pegar, por exemplo, o Yasuke, que foi dito por muitos como um tanque, e tu sai arrebentando tudo. Você não consegue fazer isso no modo Nightmare. Tu não consegue pegar o Yasuke e sair arrebentando tudo, você vai morrer. Se tiver 4 carinhas lutando com você de Yasuke, você vai morrer, mano. Tem que ter muita skill. Eu não tenho essa skill pra sobreviver de Yasuke no modo pesadelo. Eu não consigo. Então eu tenho que ir no stealth. Eu jogo mais de Naui, tá? Tem que ir no stealth, analisar o ambiente, analisar o castelo, analisar as plantas, analisar a estação. Eu tenho que analisar todo o ambiente. Eu fico ali, tipo, viajando ali uns 3, 4 minutos. Beleza, vou fazer isso. Ó, vou pegar aquele cara ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Matar todo mundo. Aí depois, ó, aquele ali é o chefão. Quantas de vida ele tem? Pô, ele tem tantos segmentos de vida. Ah, eu dou dano de tantos segmentos. É assim. Tá? E daí, tudo fica diferente. Então não tem castelo igual. Então, o castelo que eu consigo fazer rápido é o castelo que eu já fiz. Então tem um castelo lá, o castelo que eu gosto de fazer quando ele tá corrompido. Que é o castelo de Nijo, em Yamashiro. Esse castelo, eu já decorei esse castelo. Eu já sei onde fica certinho todos os samurais da Ishos na fase corrompida. Aí quando ele tá corrompido, eu vou lá e faço ele. Também é pra fazer contrabando de recurso. Então, cada castelo pra mim é diferente. Então, quando você coloca no modo Nightmare e quando você tem tempo pra dedicar a um jogo, um tempo pra curtir um jogo e um tempo pra entrar na vibe do jogo, não tenho o que falar de Assassin's Creed Shadows. Tá? Um jogo muito bom. Eu gostei muito do jogo. Estou me divertindo muito ainda. Ainda estou jogando Assassin's Creed Shadows. Tentando fazer tudo. Então eu entro numa região, exploro a região inteira.
faço todos os viewpoints, faço todas as Kakuregas, faço todas as atividades. E depois faço todas as missões de lá. Secundária, missão principal. Ah, quais missões eu tenho nessa região? Eu tenho 10 missões nessa região. Faço todas as missões dessa região. Tem missão nessa região? Não. Daí eu vou pra outra região e faço a mesma coisa. Tô me divertindo muito com esse jogo. Certo? E daí, falando de atividade, muitas pessoas acharam a atividade chata. Porque é sempre a mesma coisa, sim, de fato. É sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas atividades. Mas eu acho que elas não são aleatórias. Tá? Eu não lembro de quem que fez esse review. E falou que as atividades de kata e meditação são sem graça, são sem criatividade. Mas eu acho o contrário. Eu acho que elas são bem criativas. Porque, por exemplo, aqui da meditação da Naue, ele vai te mostrar uma sequência de botões e você vai ter que apertar na sequência. E é sempre a mesma sequência várias vezes, certo? No mesmo ritmo, no mesmo timing. Só que esses botões somem. Então, antes desses botões sumirem, você tem que decorar quais botões apertar e mais ou menos o timing deles. Porque senão você erra e tem que começar de novo. E isso que eu acho da hora. Por quê? Porque é uma atividade de meditação. E você precisa decorar os botões, decorar o ritmo deles, para quando eles sumirem. Então meio que você tem que se concentrar. Você tem que meditar. Entendeu? Meditação é concentração. Então você tem que ficar concentrado ali nos botões. Certo? Às vezes até repito em voz baixa os botões que eu tenho que apertar e o ritmo deles. Aí eu entro total na vibe do jogo. Da meditação. Faz total sentido. Uma forma muito criativa de fazer o jogador se concentrar, fazer o jogador meditar, junto com o personagem. Eu achei muito criativo. E eu já me perdi aqui na colinha. Sei lá. É do kata, né? Vamos falar do kata do Yasuke. O kata dele é quase a mesma coisa da meditação da Naue. Só que os botões não somem, você só segue ali os botões ali. E, cara, são ideias boas de como você pode fazer no jogo, por exemplo. Tá? Eu não sabia que se eu apertar um golpe carregado e depois apertar outro golpe de ataque, tipo, simultaneamente, eu faria uma animação diferente, eu faria um ataque diferente. Eu não conhecia, eu não sabia. Isso pode ser útil em luta, tá? Então o jogo meio que te dá alguns combinhos ali. Claro, difícil é lembrar esses combos, né? Porque eu mesmo sou muito ruim com combos, sou muito ruim em jogos de luta. Mas são combinhos bacanas, assim, que você olha ele no kata, pô, ia ser interessante usar isso numa luta, né? Eu também não jogo muito de Yasuke, então eu quase não uso. Mas pode ser interessante, então é criativo também. A arqueria montada do Yasuke serve como um treino prático de mira. Se você não usa auto-mira, você vai lá nas opções e desliga a auto-mira, você joga no controle, se não usar auto-mira, aquilo lá é um treino pra você. Porque você tá se mexendo em relação aos alvos, então se você tá parado, os alvos estariam se mexendo. E você treina a pontaria. As páginas e as orações dentro dos templos eu acho que é para você curtir ali, conhecer a história ali do Japão, conhecer os templos ali no Japão, certo? É claro que acabou acontecendo de um jogador gravar quebrando o templo inteiro e deu uma merda, mas acontece. E é isso que eu acho das atividades. Aí a próxima crítica é: não ter morte garantida no modo pesadelo é ruim. Ou a Naue só vai tirar um segmento de vida no modo pesadelo, isso é horrível. Essa segunda frase eu vi no Reddit, ok? E a primeira, alguns reviewers falaram e habilitaram a morte garantida, que é independente da vida do seu oponente, dependendo do segmento de vida do seu oponente, vai sempre matar, para assassinato no caso. E, enfim, eu não curto muito isso, tá? Da morte garantida. No início do jogo ali, quando eu comecei a jogar,
Eu queria ter essa morte garantida? Queria, mas no modo pesadelo não dá pra ativar. Daí, tipo, pô, vou reduzir a dificuldade pra habilitar? Não, vou ir sem. Mas depois eu vi como isso foi benéfico. Por quê? Essa limitação de vida, e você tirar um segmento de vida com assassinato, ela mostra o teu progresso no jogo depois. Então eu comecei tirando um segmento de vida. Agora eu tô tirando 6 segmentos de vida com assassinato. Eu mato praticamente tudo dentro do jogo agora. Fiz uma buildzinha baseada em assassinato, baseado em assassinato com kunai também. E é muito legal você ver um personagem que você não conseguia matar e agora você consegue. E quando você não mata de primeira, é legal quando você monta uma estratégia baseado nisso. Então, por exemplo, pô, eu vou tirar a vida dele com a kunai, aí eu vou me esconder dele, porque eu vou atirar a kunai, ele vai entrar em alerta e vai me procurar. Eu tô escondido, na hora que ele passar do meu lado, eu termino de matar ele. Ou, pô, aquele cara tá ali, ele tem 7 de vida, por exemplo, eu tô tirando 6. Mas eu tenho equipamento que me dá mais assassinato, mais dano de segmento de vida em assassinato, no assassinato aéreo. Então vou fazer o seguinte, eu vou ali por trás daquela casinha, subir no telhado, jogar uma kunai nos 2 caras da frente pra eles não me ver. Aí quando ele tiver distraído, eu pulo nele e mato ele de primeira. Ou, ó, eu vou dar a maior quantidade possível de dano agora, certo? Eu vou tirar, ele tem 7 de vida, eu vou tirar 6 de vida e vai ficar só com 1 de vida. Então eu vou tirar 6 de vida dele, vou usar a skill da nave que tira a armadura do cara, que é a remoção de armadura garantida. Agora eu não lembro o nome da skill, mas é a única skill que eu uso. E daí eu finalizo aquele 1 de vida dele. Então, o jogo ele te prepara, ele te prepara não, ele te força a se preparar para uma luta. Não é só chegar no YOLO, certo? É, uma próxima crítica aqui, acho que eu já falei bastante dessa questão do segmento de vida, né, da morte garantida. Eu acho bom não ter morte garantida, eu acho bom você sentir o progresso, tá? Próxima crítica é imoral jogar de Yasuke, muito forte. O modo pesadelo meio que resolve, porque vai ser o contrário. Tu não vai ser só arrebentando tudo. Muita gente achou o jogo muito fácil, por causa que ativa a morte garantida do canal e eu saio arrebentando tudo com o Yasuke. E o modo pesadelo resolve essas duas coisas. Mas daí a gente entra em outro problema, né, que o pessoal apontou. E o modo pesadelo é ruim, porque os oponentes são esponjas de dano que matam fácil. Isso também eu vi no Reddit. E só que assim, cara, é um pouco irônico essa crítica, né? Porque, pô, os caras são esponja de dano e te matam fácil. E quando você joga de Yasuke, você é literalmente isso. Você vai aguentar muita porrada e vai matar fácil todo mundo. Aí, se você joga no Nightmare, inverte. Então o Yasuke não é mais tão forte assim. Ainda é fácil de matar os oponentes, tá? Ainda é estupidamente fácil de matar os oponentes, porque o Yasuke quebra a guarda no último golpe do combo. Só que você também morre muito fácil, certo? E com a Naui nem se fala. Com a Naui, os caras, pra tirar um de vida dos caras é sofrido. A menos que você tenha algumas builds aí que tem vídeo a rodo aí pra você montar as builds baseadas em sangramento e coisa. O paper aqui, equipamento vermelho, pra representar a build de sangramento. É uma build extremamente forte, em qualquer modo, principalmente no Nightmare. Então, não acho justo reclamar que o modo Nightmare é ruim, porque os inimigos são o Yasuke e você não é mais o Yasuke. Entendeu? Eles são esponjas de dano e te matam fácil, sendo que você era assim. Então, pô, se vira. Aí, beleza. Minha opinião geral do jogo é 10/10 em tudo. Amei o jogo, me diverti muito com o jogo. Peguei na promoção, R$ 210 na promoção, muito divertido.
E fiquei muito feliz pelo tempo dedicado ao jogo até agora. Mas muito feliz. Nossa. O custo por hora dele é muito baixo. É muito bom. E daí surge uma nova crítica. Que você pode estar pensando agora, caro assistidor. Você pegou numa promoção e quer falar bem do jogo, cara. Tem pra jogar no lançamento. Você não gosta de games. Na verdade, eu amo games. Jogo todos os dias, se possível. Tá? Trabalho 8 horas por dia e ainda tento dedicar um tempo para jogar todos os dias. Final de semana eu acordo cedo para jogar. E agora? Eu estou gravando há 40 minutos, agora é 7h34. Acordei 6 da manhã, tomei um café e vim aqui gravar um vídeo sobre esse jogo. Tá? Gosto muito de games. E se eu puder comprar um jogo na promoção, com preço reduzido, e ainda depois de um tempo do lançamento para correções de otimizações, por exemplo, pô, sucesso. Sucesso demais. Então, pô, e aquilo, se você comprar jogo no lançamento, cara, você é um tester. Você é um tester. Comprar jogo no lançamento, você é um tester. Não pode reclamar de bug, você não pode reclamar de desempenho, você não pode reclamar de queda de FPS, você é um tester se você compra um lançamento. Ou se comprar um lançamento é igual você reclamar de jogo Early Access. Sabe quando o jogo tem Early Access, depois ele lança? Então, se você compra um jogo no Early Access, mano, você não pode reclamar no sentido de esculachar o jogo por estar em Early Access. Você não pode fazer isso. Você pode reclamar para que os desenvolvedores saibam que esse bug existe e vão lá e façam uma correção. Certo? Então, teve uma vez eu estava jogando Towers of Aghasba, eu achei um bug, eu fui lá na paginazinha lá da Steam, entrei em contato com o desenvolvedor, ó, tá ocorrendo um bug assim, assim, assado. No primeiro update eles corrigiram o bug. Ok, eu não sentei pau no jogo. Não falei mal do jogo, pô, o jogo é uma porcaria por causa disso. Não. Ou você reclamar de atualização do Windows se você faz parte do programa do Insider. Windows Insider. Não pode reclamar, cara, você é um tester. Então, você pegar o jogo no lançamento ou no Early Access, quando o jogo lançamento sem Early Access, ou Early Access, quando tem, ou qualquer coisa assim que é recente, acabou de sair, vai estar sempre bugado. Vai ter sempre alguma coisa para consertar. Então você não pode montar uma opinião final do jogo baseado nisso. Certo? Você pode, deve criticar, mas que a sua crítica seja mais um bug report. E não algo que vai definir se uma pessoa vai comprar um jogo daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Imagina, se a Assassin's Creed Shadow sai com uma promoção de 80% de desconto daqui uns anos. Aí a pessoa vai procurar review, pô, o jogo é uma porcaria. Sabe? E você jogou no lançamento, você montou a sua crítica baseada no lançamento. Eu não acho justo. Tá? E aquilo, esperar por uma promoção não é não gostar de games. Certo? Porque eu consigo pegar 2 jogos numa promoção, até falei isso num vídeo do Kena. Pegar 2 jogos numa promoção é melhor do que comprar um no preço cheio. E ainda vai garantir estabilidade. E então eu acho que nesse jogo, se você trabalha com jogos, se você trabalho, tá? Monetização, depende disso. Ou se você tem algum ranço da Ubisoft por causa de alguma crítica que você viu, porque é fácil a gente tomar a dor dos outros, né? Tipo, você não sente nada pela Ubisoft, não tem nada com eles. Aí uma outra pessoa começa a reclamar muito da empresa, você pega ranço. Pega a dor dos outros. Se você trabalha, tem ranço da Ubisoft, ou simplesmente tá cansado mais um Assassin's Creed, provavelmente a tua review vai estar negativamente manipulada. E aquilo, se você nunca jogou o jogo e reclama do jogo baseado nas críticas dos outros, cara, você não pode fazer isso.
tá? Não é justo com ninguém. Não é justo com quem vai comprar um jogo, não é justo com quem gostou do jogo, não é justo com quem gastou dinheiro, tá ali, pô, se divertindo pra caramba com o jogo. Não é justo com a empresa também que desenvolveu o jogo, porque você não tem a sua própria opinião. Isso é ruim. Então, pô, quer falar alguma coisa do jogo? Compra o jogo e joga ali. Até 2 horas você pega reembolso. Não gostou do início do jogo? Pega reembolso e fala: ó, pessoal, eu joguei X minutos do jogo. Pedi em reembolso porque não curti o jogo. Aí você coloca ali o que você não gostou do jogo. Certo? Mas reclamar sem jogar não tem como. Tá? Não é aceitável. E de novo, o jogo foi mal. Foi mal em número de jogadores. Mas é isso. Eu dei minha opinião. Falei sobre as críticas mais comuns que eu achei ali. E aquilo vai caber a você, com base nos reviews que você viu, com base nas críticas, com base nesse vídeo. Se você assistiu esse vídeo, cara, eu vou ficar muito feliz se você assistir esse vídeo. E decidir. Você vai decidir se tu vai jogar ou não vai. Se tu vai pedir reembolso ou não vai. Certo? Mas, na minha opinião, pra mim, o jogo sim é extremamente bom. É um jogo muito bom, um jogo excelente. Tá? Tanto que esse plano de fundo que eu estou usando nada mais é do que a minha área de trabalho aqui, ó. O meu wallpaper, ó, vocês perceberam antes, ó, é o meu wallpaper. Eu não coloquei esse wallpaper só pra fazer o vídeo, é o meu wallpaper oficial. O PC. Faz tempo já que eu coloquei ele. Gostei muito do jogo. Eu vou encerrar esse vídeo. Vou colocar um mudo ali em 2 palavras que eu falei pro YouTube não incomodar. E vou jogar Assassin's Creed. E é isso. Fechou então, pessoal? Se você gostou do vídeo até aqui, desculpa aí pelo comprimento do vídeo. Mas muito legal falar assim. Eu quase nem segui o roteirinho aqui. O roteirinho serviu mais pra eu saber das ideias. E é isso. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tá? Eu sei que a fluidez de vídeos aqui é baixa, tá? Porque eu jogo. Não é que eu jogo, né? Eu gravo quando dá vontade. Assassin's Creed eu quis ficar imersivo, eu quis explorar tudo. E vocês não iam querer ver mais de 100 horas de conteúdo. Eu explorando locais e fazendo side quests, né? Por isso que eu não gravei o Assassin's Creed Shadows e não terminei o Kena. Parou onde tá o vídeo gravado ali. Tem que voltar a jogar também. Mas depois de Assassin's Creed Shadows eu volto pro Kena. Fechou então, pessoal. Muito obrigado aí pela sua atenção. Desejo a você tudo de bom e ótimas jogatinas. Valeu.